Vamos aí para um dos primeiros artistas, né, a fazer com que o Kyoe se tornasse o que tornou. Hishikawa Moronobu. Ele foi um dos primeiros artistas de ukiyo-e e também, consequentemente, um dos pioneiros do Shunga. O Shunga foi um movimento erótico e pornográfico, a gente vai falar dele aqui, que teve um destaque assombroso dentro do ukiyo-e. O Moronobu, ele meio que populariza ainda mais o genital gigante. Quando a gente chegar no Shunga, vocês vão ver que a representação anatômica dos personagens era extremamente exagerada. Os pênis dos personagens era um negócio colossal, gigantesco, monstruoso. É por conta do Moronobu que essa prática se torna popular. E aí a característica principal do Moronobu era a gravura monocromática, ou seja, preto e branco, ou no caso, preto. A impressão era só na tinta preta com o branco, cinza, o creme, sei lá o que, do papel. E aí esse tipo de impressão, né, ficou conhecido como sumizurie. Olha o E aí, né, utilizado aí desde o período Nara. Né, como eu falei, né, o Moronobu, no caso, algumas peças ele coloria manualmente. Mas aí, como o Kyoe acontece como arte em si, né? Antigamente, antes, né, do Kyoe virar popularização, as ilustrações eles eram veiculadas, né, eles eram atreladas nos livros, né, nas publicações literárias e tudo mais. O Moronobu, ele chuta o pau da barraca, ele simplesmente tira a ilustração do livro e passa ela sozinha para uma ilustração própria por si só, artística. Ou seja, antes o livro era bastante acessado por quem tinha mais dinheiro. E essas ilustrações vinham veiculadas nesse tipo de material, dentro do livro. O Moronobu ele tira a ilustração do livro e passa por print, né? Usando um termo mais popular hoje em dia, né? O print, a impressão da parada, ele tira. E o que tinha no livro antes agora passa a ser só, tipo, que é só a ilustração que o Moronobu fez para esse livro. Simples. Agora você pode ter ela sozinha. Você quer colar na tua parede, você quer colar onde você quiser? Perfeito. Você pode, sem necessidade de você comprar o livro. E aí, com essa remoção da ilustração de dentro do livro, passando apenas para ele próprio existindo no mundo, puff, popularizou pra caramba o movimento e aí gera todo aquele rolê do colecionismo e tudo mais. Eu quero porque quero ter um print do Moronobu e foda-se, vou querer apenas a ilustração dele. Dane-se o livro, não gosto do autor, não gosto do escritor do livro, eu quero só a ilustração do cara. Agora você pode ter essa ilustração na sua casa. Olha que coisa boa. E aí vira uma peça de arte. E aí com o Moronobu começando, né, tateando essa forma aí de produção artística, né, de transformar aquela ilustração que era complemento do livro, né, ele começa a maturar, começa a treinar e a partir daí vários artistas vão produzindo artes, levando em consideração o que o Moronobu fez. Bem, para vocês terem uma ideia, né, o Moronobu ele fazia esse tipo de arte, né, esse rolo de pendurar nessa espécie de pôster. E aí olha como que era a situação. A ilustração vinha dentro do livro, ela era o complemento. E o Moronobu, ele retira. Por exemplo, essa imagem aqui é só a peça artística. Essa aqui é só a peça artística, ela não está vinculada no livro, como aqui, por exemplo, ou nesse outro exemplo aqui. Então existe só a peça por si só, o print, né? Falando aí numa linguagem mais atual e modernosa. Ou seja, você não precisa comprar o livro. Ó, a outra aqui. É apenas a ilustração, mais nada, sabe? Esse aqui é outro, né? Outra ilustração por si só, e esse aqui faz parte de um estilo chamado Abuna E, que são imagens eróticas não explícitas, ou seja, aqui vai ter um ato sexual mais pra frente, talvez. Aqui já temos uma pessoa, né, um personagem masculino com as mãos nos seios dessa personagem aqui feminina, provavelmente uma cortesã pelo fato do shamisen estar aqui. Mas aí com o Shunga, por exemplo, se esses dois personagens praticarem o ato sexual, a gente já consegue ver explicitamente a penetração, o coito, né, o ato sexual em si. Mas quando você tem uma imagem que não é explícita, que não é pornô, de certa forma, a gente chama de abuna-e, que são imagens eróticas não explícitas. O abuna aqui provavelmente vem de abunai, que é de ter cuidado, de perigoso, ou coisa do tipo. Então provavelmente pode ser uma interpretação aí de ter cuidado na hora de praticar, porque isso pode ser pego, coisa do tipo, enfim.